Na caminhada espiritual, muitos de nós já enfrentamos momentos em que a oração parece uma tarefa difícil e desafiadora. Por que, afinal, algo que deveria ser uma conversa íntima com Deus pode se tornar uma luta constante? Existem algumas explicações possíveis para essa experiência, e é importante explorá-las para entender melhor nossa relação com a oração. Falta de fé e novo nascimento. Uma das razões pelas quais a oração pode parecer estranha e difícil é a falta de fé ou o fato de alguém nunca ter experimentado o novo nascimento espiritual. Quando não nascemos de novo em Cristo, nossa natureza pecaminosa, a carne, envelhece como uma barreira entre nós e Deus. Essa natureza pecaminosa não deseja se aproximar de Deus, não quer se humilhar diante dele e muitas vezes resistirá à oração. Portanto, para muitos, a primeira etapa é buscar um encontro genuíno com Cristo para abrir o caminho da comunhão com Deus. A falta de fé pode se manifestar de várias maneiras. Alguém pode ter dúvidas profundas sobre a existência de Deus ou acreditar em Deus, mas ter dificuldade em confiar que Ele ouve e responde às orações. Essa falta de fé pode criar uma barreira psicológica, tornando a tarefa uma tarefa árdua, pois parece uma conversa unilateral. É importante lembrar que a fé não é algo que surge da noite para o dia. Muitas vezes é uma jornada que requer estudo, reflexão e experiências pessoais para se desenvolver. Buscar um entendimento mais profundo da natureza de Deus e sua relação conosco pode ajudar a fortalecer a fé e tornar a oração mais significativa. O novo nascimento espiritual é um conceito fundamental na fé cristã. Significa que alguém aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e é transformado espiritualmente. No entanto, aqueles que ainda não passaram por esse renascimento podem encontrar dificuldades na oração. Sua natureza pecaminosa, que é inimiga de Deus, muitas vezes se interpõe no caminho da comunhão com Ele. Buscar o novo nascimento espiritual não é apenas um ato de fé, mas também de rendição e comprometimento com Cristo. Ao fazê-lo, alguém abre o coração para a obra transformadora do Espírito Santo, tornando a oração mais natural e significativa. Para superar a falta de fé e a sensação de que a oração é uma luta, é fundamental buscar o crescimento espiritual. Isso pode ser progressivo por meio do estudo das Escrituras, da participação em comunidades de fé, da busca por mentoria espiritual e da reflexão sobre as próprias experiências pessoais de fé. À medida que alguém cresce em fé e compreensão, a oração pode se tornar um momento de profunda conexão com Deus. A jornada espiritual é única para cada indivíduo, e a superação desses desafios na oração faz parte do processo de amadurecimento espiritual. A falta de fé e o não nascimento espiritual são obstáculos importantes que podem tornar a oração uma experiência estranha e difícil. No entanto, ao buscar o crescimento da fé, o entendimento de Deus e a transformação espiritual, é possível superar esses desafios e encontrar uma conexão mais profunda e significativa com Deus por meio da oração. A jornada espiritual é uma busca constante e a oração desempenha um papel fundamental nesse processo de aproximação de Deus. A negligência da oração e o pecado são duas razões interligadas que podem tornar a oração uma tarefa difícil e desafiadora. Vamos explorar essa explicação com mais detalhes. A negligência da oração pode criar uma sensação de distância de Deus. Quando deixamos de buscar sua presença regularmente, podemos perder a intimidade que uma vida de oração consistente proporciona. Para superar isso, é importante estabelecer uma rotina de oração e criar um espaço sagrado para a comunhão com Deus. Pecado e distância espiritual.
O pecado não confessado e persistente pode ser uma barreira significativa na oração. Quando carregamos um fardo de culpa, vergonha ou reclamação não resolvida, é difícil nos aproximarmos de Deus em oração. Sentimos uma divisão espiritual que nos impede de experimentar a plenitude da sua presença. É vital lembrar que Deus é gracioso e perdoador, e a confissão sincera dos nossos pecados é um passo fundamental para restaurar nossa conexão com Ele. Às vezes, nossa relutância em orar pode ser uma manifestação do nosso desejo de evitar o confronto com esses pecados. Restauração e redenção. A boa notícia é que a oração também é um meio de buscar a restauração espiritual e a redenção. Quando confessamos nossos pecados a Deus e nos arrependemos sinceramente, Ele está pronto para nos perdoar e restaurar nosso relacionamento com Ele. A oração se torna uma ferramenta poderosa para experimentar a graça divina e a cura espiritual. Para superar a dificuldade na oração devido à negligência e ao pecado, é essencial considerar nossas fraquezas, buscar a reconciliação com Deus por meio da confissão e do arrependimento, e cultivar uma vida de oração constante como um meio de fortalecimento espiritual contínuo. A negligência da oração e a presença persistente do pecado podem tornar a oração uma experiência estranha e difícil. No entanto, a oração também é o caminho para buscar a restauração espiritual e a redenção. Ao reconhecer nossas fraquezas, confessar nossos pecados e cultivar uma vida de oração constante, podemos superar esses desafios e experimentar a proximidade de Deus de maneira mais significativa em nossas vidas. A oração é uma jornada de transformação e reconciliação com Deus que vale a pena perseguir com determinação. Às vezes, a dificuldade na oração surge de prioridades mal direcionadas. Estamos tão ocupados com as demandas diárias da vida, nossas preocupações e distrações, que ignoramos o tempo para buscar a Deus em oração. É vital lembrar que a oração não é algo que devemos fazer apenas quando tudo está indo mal, mas sim uma parte essencial do nosso relacionamento com Deus. Redirecionar nossas prioridades para incluir tempo de qualidade na oração pode fazer toda a diferença. Distrações do mundo moderno. Vivemos em uma era de constantes distrações. A tecnologia, as redes sociais, as demandas profissionais e as preocupações cotidianas podem facilmente desviar nossa atenção das coisas espirituais, incluindo a oração. Quando permitimos que essas distrações dominem nossas vidas, a oração pode se tornar uma tarefa difícil de encaixar em nossa agenda lotada. É importante considerar o impacto negativo de que essas distrações podem ter em nossa vida espiritual e estar disposto a fazer escolhas conscientes para priorizar o tempo de oração. Uma das razões pelas quais a oração pode parecer estranha e difícil é a falta de tempo designado para ela. Se não reservarmos um momento específico em nossas agendas para a oração, é provável que ela seja ignorada no meio de outras atividades. Criar um espaço dedicado à oração em nossa rotina diária pode ajudar a tornar a oração uma parte natural e importante de nossas vidas. Para superar a dificuldade na operação devido a prioridades mal direcionadas, é fundamental redirecionar nossas prioridades espirituais. Isso pode envolver fazer escolhas conscientes, como reduzir o tempo gasto em distrações, ajustar nossa agenda para incluir a oração e criar um ambiente propício para a comunhão com Deus. Além disso, buscar um equilíbrio saudável entre as responsabilidades cotidianas e a busca espiritual é essencial. Quando reconhecemos que uma oração não é uma tarefa a ser cumprida, mas uma oportunidade para fortalecer nosso relacionamento com Deus, ela se torna menos estranha e mais essencial.
Embora a oração possa às vezes parecer estranha e desafiadora, entender as razões por trás dessa dificuldade pode nos ajudar a superá-la. Seja pela falta de fé e novo nascimento, pela negligência da oração e do pecado, ou pela priorização inconveniente, podemos tomar medidas para fortalecer nossa vida de oração. A oração é um meio precioso de nos aproximarmos de Deus, buscar sua orientação e experimentar sua presença em nossas vidas. Portanto, é uma jornada que vale a pena perseguir com todo o coração. As prioridades mal direcionadas, muitas vezes resultado das distrações do mundo moderno, podem tornar a oração uma experiência estranha e difícil. No entanto, ao considerar o impacto negativo dessas distrações, reservar um tempo específico para a oração e redirecionar nossas prioridades espirituais, podemos restaurar a importância da oração em nossas vidas. A oração não deve ser vista como uma obrigação, mas como uma oportunidade de comunhão significativa com Deus que enriquece nossa jornada espiritual. Portanto, é crucial buscar um equilíbrio saudável e intencionalmente direcionar nossas prioridades para incluir a oração em nossa rotina diária. Obrigado por se juntar a nós hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com outros que possam se beneficiar dessas reflexões. Continuaremos explorando as profundezas da Palavra de Deus juntos. Até a próxima vez, que a paz e a vitória do Senhor estejam com você.